entendimento de Satanás. Trevas são os entendimentos de Satanás. Quem não tem entendimento da palavra do Eterno está em trevas. Está em trevas. Por isso não compreende as coisas do Eterno. Porque as coisas do Eterno é pela palavra do Eterno. Mas tem que aceitar. Tem que concordar. Para que o Pai venha abrir o entendimento. O Pai venha abrir a mente. E o Pai venha mostrar. Venha esclarecer. Venha ensinar. Paizinho maravilhoso. Não deixa a irmã esquecer. Não deixa a irmã esquecer. Esquecer a morte. Esquecer Satanás. Que o que vem, Pai, contra a tua palavra é Satanás, Pai. É ele o impedimento. É ele o empecilho. É ele a causa. É ele a resistência. É ele que está resistindo. A resistência de Satanás. Satanás está resistindo. É Satanás que não aceita. É Satanás que não concorda. Não é a irmã. Não é a consciência da irmã. É Satanás que não concorda. É Satanás que não aceita. Porque se a irmã concordar, se a irmã aceitar, ele perdeu a irmã. Então ele não quer perder a casa dele. Ele não quer perder a morada dele. Ele não quer perder aonde ele tem, onde viver, aonde desfrutar nesse mundo, aonde ter uma vida ativa nesse mundo. Porque se o demônio sai do corpo, ele vai para lugares áridos e ele não tem casa mais para morar. Ele não tem mais vida ativa nesse mundo. Ele fica com a sua vida desativada. Ele fica simplesmente um espírito aonde não tem corpo. É por isso que o Satanás faz resistência. Porque é o corpo dele, é a casa dele. Ele não vai perder a casa dele. Ele não vai perder o corpo dele. Ele não vai perder a morada dele. Ele tem que fazer resistência. Ele tem que se levantar. Ele tem que se defender. Ele tem que fazer que a pessoa não aceite. A pessoa não concorde. A pessoa não acredite. Ele tem que fazer uma situação para ele permanecer. Ele permanecer. Porque ele não quer deixar a vida nesse mundo. Ele não quer ser um espírito sem corpo. Ele não quer ser um espírito a qual não faz nada. Porque um espírito sem um corpo não faz nada. Não vive, não tem vida, não é nada. É vago, é vazio. O espírito em um corpo, ele tem comida, ele tem água, ele tem cama para deitar, ele tem televisão para assistir, ele tem tudo. Ele tem uma casa, ele tem uma vida. Simplesmente ele vive nesse corpo. A causa de um demônio viver no corpo de uma pessoa, ele não necessariamente tem que ser do mal, tem que fazer o mal. Ele só precisa de um corpo para viver. Um corpo para viver. E ele não precisa ser um demônio destruidor. Um demônio que faz coisas horríveis. Um demônio maligno, malvado, perverso. Ele não precisa ser assim. Simplesmente os anjos caídos, eles morreram. Eles morreram quando eles não se arrependeram lá em cima. Eles tomaram a decisão de apartar do Eterno. O afastamento deles do Eterno foi a morte deles. Eles morreram. E Satanás vem fazer o reino dele aqui na terra e roubar os corpos dos filhos de e roubar os filhos dos corpos de Adão e Eva. Então a causa de uma pessoa ter um demônio no seu corpo não necessariamente é para ele fazer o mal. Não necessariamente é porque o demônio quer praticar maldade. Ele só quer viver no reino de Satanás. Ele só quer viver no reino de Satanás. E ele precisa de um corpo para viver. Então simplesmente ele não quer fazer nada. Ele quer só estar vivo. Ele quer só estar vivendo. Ele quer só ter um corpo para estar existindo nessa terra. Com um corpo. Mas o problema dessa pessoa não ser salva e essa pessoa ir para o lago de fogo é porque a morte estava no corpo dela. A morte estava no corpo dela. Então não importa se a morte fez o mal. Não importa se a morte fez o bem. Não importa a intenção do mal. Importa que a morte é a morte. A morte está no corpo dela. E por consequência dela aceitar a morte no seu corpo, ela vai com a morte para o lago de fogo. É por isso que tem que separar da morte. É por isso que tem que se libertar da morte. Não pode aceitar a morte.
não pode concordar com a morte. A morte é o demônio. A morte é o anjo caído no corpo dessa pessoa, que simplesmente ela tem uma consciência. A alma dela está presa no inferno, não necessariamente no lago de fogo sofrendo, lá no fogo do inferno. O inferno tem várias repartições. O inferno é o mundo de Satanás e dos demônios. Lá tem repartições, aonde as almas estão lá, mas elas não estão queimando, elas estão apenas em um. Quando a pessoa aceita a palavra do Eterno, a alma dela volta para o corpo dela e ela entende todo o processo da libertação para se libertar desse demônio. Então, a palavra do Eterno veio exatamente para isso. Veio exatamente para isso, para libertar essa pessoa, libertar a alma dela, para a alma dela voltar, para se alimentar da palavra, para reviver e voltar para o Eterno. E não está mais morta, agora está viva, que por causa da palavra, ela revive a natureza morta, ela revive da morte, porque o demônio sai dela e ela passa a ter o entendimento da palavra do Eterno e formar a natureza dela com a palavra do Eterno. E ela passa a ter a natureza do Eterno e ela voltou para o Pai. Ela passou da morte para a vida. Ela não está mais morta, ela está viva. Então a causa da pessoa ir para o lago de fogo com Satanás é porque a morte, o demônio, está no corpo dela. E se ela não se libertar, o lugar do demônio é no lago de fogo. Então, consequentemente, ela também irá, porque o demônio está no corpo dela. Então, ela tem a consciência, é o corpo dela e a consciência dela e os 5 sentidos. E o demônio usa o corpo dela através dos 5 sentidos. Através dos 5 sentidos. Os sentimentos que ela sente não é dela. Os desejos que ela sente não é dela. As vontades que ela sente não é dela. O entendimento que ela tem é de Satanás. A cadeia de rede de entendimento de Satanás, o qual opera nos filhos da desobediência. Então, quando essa pessoa, ela tem o pleno conhecimento da verdade, e ela entende que não é ela no corpo dela, ela entende que é um demônio, que ela precisa aceitar a palavra, porque a alma dela está presa, e a alma dela vai se libertar por ela aceitar a palavra. E se ela não aceitar, é por isso que ela não pode ser salva, porque unicamente é a palavra que vai salvar ela. Então ela tem a consciência, apesar do demônio estar no corpo dela, usando os 5 sentidos dela, ela tem a consciência. Ela tem a consciência. O Pai não deixou uma pessoa com o demônio no seu corpo e ela inteiramente vítima, inocente, incapaz de se libertar desse demônio, incapaz de entender as coisas para se libertar do demônio. O Pai alcança pela consciência. O Pai alcança pela consciência. A pessoa tem que ouvir a consciência. A pessoa não tem que ouvir pensamento, nem entendimento das trevas. Ela tem que ouvir a consciência. Ela tem que fazer o que a consciência dela manda, porque a consciência dela ouve o Eterno. A consciência dela ouve o Eterno. Mas o Eterno não salva pela consciência, porque se pela consciência salvasse, não precisava Yahushua ter vindo. Então Yahushua veio, porque Yahushua ressuscita dos mortos. Ressuscita dos mortos. Quando Yahushua disse para aquele moço que falou que deixasse ele enterrar o seu pai, e Yahushua disse, deixai os mortos, enterrar os seus próprios mortos. Então, nesse mundo, estão todos mortos. Esse é o mundo de mortos. Esse é o reino da morte. A morte é Satanás. A morte são os anjos caídos. Quando eles foram expulsos do céu, quando eles foram cortados do Eterno, eles viraram a morte. E quando houve a rebelião, houve os anjos que se arrependeram. Os que se arrependeram, que o Pai fez Adão e Eva, para os arrependidos nascer através de Adão e Eva. E a morte foi lá, matou Adão e Eva. E a morte fundou o reino da morte, o império da morte. Império, todo esse mundo habitado, todas essas pessoas, todas essas cidades, tudo que vê, tudo que pode se enxergar nesse mundo é o império da morte. O império da morte. Esse mundo
da morte. A morte, Satanás, esse mundo é dele. Todas as coisas foram fundadas por ele. E os anjos caídos e Satanás, eles são os fundadores desse mundo. É por isso que eles dizem que Satanás é o arquiteto. Foi ele que arquitetou tudo. Foi ele que fundou tudo. Foi ele que trouxe todo esse sistema de coisas, de cidades, de cultura, de escola, de faculdades, de profissões. Tudo foi Satanás que trouxe. Ele trouxe o lazer. Ele trouxe a diversão. Ele trouxe a indústria da música, a indústria farmacêutica. Ele trouxe as faculdades de medicina, a advocacia. Ele colocou as leis do mundo. Ele fez tudo. Aqui é o império das trevas. Aqui é o reino das trevas. Aqui é o reino de Satanás. Ele trouxe as religiões. Ele trouxe as religiões. Ele trouxe tudo. Ele trouxe o teatro. Ele trouxe escritores. Ele trouxe escritores para ditar regras, ditar costumes, ditar modas. Ele trouxe o mundo da moda. Ele trouxe tudo. Ele trouxe a indústria da música. Ele trouxe tudo. Ele trouxe a cultura. Ele trouxe usos e costumes. Ele fundou o mundo. Ele é o fundador do mundo. Não exatamente essa parte que foi o Eterno que fez, quando ele disse haja luz. Quando ele falou haja luz, que ele fez o luminar maior, o luminar menor, para governar o dia e a noite, a natureza, os animais. Não tem nada a ver com Satanás. A parte que o Eterno fez é unicamente o mundo. Mas essa vida no mundo, essa aglomeração de cidades, todas as pessoas, tudo foi ele. Tudo foi ele. A cultura é dele. Tradições é dele. Usos e costumes foi dele. Ele trouxe a adoração à imagem. Ele trouxe a adoração aos deuses pagãos, os deuses falsos. Ele trouxe as 4 festas. Ele trouxe Ano Novo. Ele trouxe Natal. Ele trouxe Carnaval, Corpus Christi, São João, São Pedro. Toda a festa do mundo foi Satanás que trouxe. Satanás trouxe tudo. Esse mundo é do rei das trevas. Esse mundo é do rei das trevas. Quem não quiser servir o rei das trevas, quem não quiser ser do rei das trevas, venha para as escrituras sagradas. Quem não quiser ser do rei das trevas, venha para as escrituras sagradas. Venha ler a palavra. Venha com as escrituras sagradas. Venha. Não é para ir para prostíbulo religioso. Não é para se enfiar em placa de igreja. Não é para se enfiar em templo. Não é para ir para debaixo da autoridade do homem. Não é para ir para as denominações. Tudo é covil de Satanás. Tudo são sinagogas de Satanás. Tudo está poluído. Tudo está contaminado. Aqui não tem vida. Aqui só tem morte. E agora o Espírito Santo vai dizer: só vai estar vivo quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo. Ou quem está a caminho de receber. Porque o Pai está vendo que está buscando. Então o Pai não vai considerar morto quem está no caminho. Mas quem está acomodado, sossegado, no seu sossego aí, está morto. Qualquer um que não está no caminho da palavra, não está buscando a salvação, não está entendendo o caminho, não está entendendo o propósito, não ouve o Espírito Santo, não liga, não se importa, estão todos mortos. Estão tão mortos que o Espírito Santo não consegue nem acordar essas pessoas de tão mortas e desligadas que elas estão. Satanás fez tudo. Tudo! 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 Os cantores, as músicas, tudo! Tudo, ele trouxe tudo. Esse mundo, exceto o que o Criador fez, é de Satanás. É dele. Ele é o Deus desse mundo. Ele é o Deus dessa
dessa terra. Ele é o Deus dessa terra. O Espírito Santo já falou uma vez. O Espírito Santo repete de novo. Povo da terra, moradores da terra, dos quatro cantos da terra. O seu Deus é Lúcifer. O seu Deus é Satanás. O seu Deus é o anjo caído. O seu Deus é o anjo que se rebelou. É o anjo que se levantou contra o seu próprio pai. É o anjo que quis roubar o trono do seu pai. É o anjo. O anjo que era chamado Lúcifer, lá em cima, porque era o portador da luz. O que se entende de portador da luz? Portador da luz, ele levava as revelações do Pai para os mundos demais, para os demais habitantes da terra. Por isso era portador da luz. Ele levava as revelações do Pai. Ele era o único mais próximo. Ele era o único mais chegado. Ele era o único mais amigo. O único que o Pai confiava muitas coisas. E ele se elevou. Ele se engrandeceu. E ele criou uma rebelião. E ele fez muitos anjos se voltarem contra o Pai e ficarem a favor do reino dele, o reino da ciência do bem e do mal, que ele se levantou com essa ideia, ele se levantou com essa conquista, dizendo que ia ter agora o reino da ciência do bem e do mal, porque o reino do Pai estava ultrapassado, o reino do Pai tinha perdido a graça, o reino do Pai não valia mais, o dele agora era importante, era o dele que prestava, era o dele que ia reinar. E vocês que estão aqui, todos vocês aqui da terra, moradores da terra, vocês foram esses anjos rebeldes, vocês também se rebelaram, vocês também ouviram Lúcifer, vocês foram após ele, mas houve uma hora que vocês se arrependeram, porque vocês acordaram antes da queda, vocês acordaram antes da separação eterna, e vocês entenderam a loucura, vocês entenderam a loucura, porque não tem condição do reino bom ser ruim e o reino da ciência do bem e do mal ser bom. Na cabeça de quem ia entrar uma ideia dessa? Quem ia se convencer com a história dessa? Que o reino do bem era ruim e o reino da ciência do bem e do mal é o reino bom. Era uma pessoa irracional, uma pessoa sem juízo, uma pessoa inconsciente que poderia admitir uma realidade, uma situação dessa. Mas houve os anjos que se arrependeram, colocaram juízo, tiveram juízo perfeito e se arrependeram. E eles não, Satanás não, ele rompeu com o eterno, ele morreu para o eterno. E uma terça parte que concordou com ele, ficou do lado dele. Eles foram expulsos do céu, expulsos e mortos. Eles estão mortos. Eles são a morte. Eles fundaram o reino da morte. E os que arrependeram, eles não morreram, porque eles voltaram atrás e eles se arrependeram. Então o Pai ia recuperar os dois através de Adão e Eva. E a morte veio e fez Adão e Eva morrer também. E o plano do Pai era os anjos arrependidos nascer lá no jardim, através de Adão e Eva, e a situação estava resolvida. E os mortos, Deus mandava para o lago de fogo, e só eles iam herdar o lago de fogo. Mas eles foram lá, fizeram Adão e Eva pecar, morrer também, passaram a morte para Adão e Eva, pela rebeldia, pela desobediência, ouvindo a morte, deixaram de ouvir a vida, o eterno, para ouvir a morte. Então a morte passou para eles, eles morreram também. A causa deles saírem do jardim foi a morte, porque eles estavam mortos e eles não poderiam, contaminados pela morte, estar mais no jardim. Então o Pai expulsou eles para cá. Na verdade o Pai não expulsou, eles tiveram que sair, porque não tinham condições da morte estar no jardim. A morte não tinha mais lugar. Aonde o Pai estava, a morte não podia estar. O Pai é vivo, o Pai é a vida, o Pai é a vida eterna. O Pai não tem parte com a morte. Então logo que eles morreram, eles não podiam mais ter parte com o Pai. Eles foram cortados, eles foram separados e consequentemente perderam o reino, perderam o governo,
e vieram para este mundo. E Satanás, que tinha conseguido o que queria, tomar deles o governo, veio e fundou o reino dele. Fundou o reino dele aqui, como o Espírito Santo já disse. E depois o pai teve que enviar Yahushua, que era o pai, o próprio pai, no filho. E Yahushua veio para morrer aquela morte terrível, aquela morte angustiante, aquela morte triste, onde ele não fez o mal. Ele morreu calado, ele sofreu calado, ele morreu calado. Foi provado que a natureza do Pai é boa. Foi provado que o reino do bem é o único que subsiste. É o único que subsiste diante de uma natureza maligna, uma natureza morta. Só subsiste a natureza do Pai, porque ela não vai mudar, ela não vai oscilar. Ora ela é ruim, ora ela é boa. Ela vai de acordo com os acontecimentos, ela vai de acordo com as consequências. A natureza do Pai é boa, a essência é boa, o reino do Pai é bom, sem sombra de dúvida. O reino do Pai é bom e foi provado, porque pegaram o Pai, fizeram o que quiseram com ele, só para o Pai cair, só para o Pai falar, só para o Pai fazer o mal. Mas o Pai não fez. Era o Pai, era o Espírito do Eterno, era a eternidade ali. O Eterno é eterno. Como é que o Eterno ia cair? Se ele caísse, ele não é o Eterno. Ô bondoso Pai! E ele não caiu. Ele provou que Satanás matou um inocente. E Satanás foi julgado e condenado porque matou um inocente. E Satanás caiu na própria armadilha, porque o Pai não fez o que ele queria. O Pai não pecou. Pecar é fazer o que Satanás era, mal. Quando fala mal, quando fala pecar, é Satanás. O pecado é ele. Então quem peca, faz o que Satanás quer. Então o Pai não pecou. O Pai não fez o que Satanás quis. Porque o Pai não tinha a natureza de Satanás. O Pai não tinha nada a ver com Satanás. Por que as pessoas da terra pecam? Porque tem parte com Satanás. Porque a natureza é de Satanás. Então eles vão pecar mesmo. A menos que eles aceitem a palavra. Para se libertar da natureza morta, o demônio. O Pai não tinha natureza morta. O Pai, natureza pura. Natureza do bem. O Pai não tinha contaminação. O Pai vivo. O Pai não tinha morte. O Pai não tinha demônio no corpo dele. Ele não tinha morte. O Pai vivo. O Pai puro. Vida. A vida do Pai, não a morte. A essência do Pai, pura, verdadeira, real. O Pai não tinha um ser dentro dele, se passando por ele. Era unicamente o Pai. O Pai ali, único, puro. Não tinha mistura, não tinha nada dentro dele. Ele mesmo ali, conciliando o mundo consigo mesmo. Então foi provado que o reino do Pai é bom. O reino do Pai é bom. E Satanás foi derrotado. Porque foi provado que o reino dele não presta. O reino dele é ruim. O reino dele só é bom quando a pessoa é boa. Quando a pessoa é ruim, ele se volta para ela e fica ruim também. O Pai, a pessoa pode ser ruim, pode ser o que for. A natureza do Pai não vai mudar porque a pessoa é ruim. Ele vai continuar com sua natureza boa do mesmo jeito. A natureza do Pai não vai de acordo com a pessoa. Se a pessoa é boa, ele é bom. Se a pessoa é ruim, ele é ruim. Não. Foi provado que a natureza do Pai é boa. Fizeram o que quiseram com ele. Fizeram o que quiseram com ele. E ele continuou bom. Ele continuou bom. Fazendo bem. Fazendo bem. Não se vingou de ninguém. Nem com uma só palavra de vingança. Da boca dele não saiu uma única palavra que soasse uma vingança. Então foi provado. O reino do Pai é bom. O reino do Pai é bom. Como não existe dois reis, um tem
ser derrotado, um tem que ser destronizado, um tem que cair. Satanás caiu. Satanás foi derrotado. O reino dele não existe. Porque aos olhos do Pai, só existe o que é eterno. Só existe o que é para sempre. Para o Pai, o reino de Satanás é uma miragem. É uma sombra que logo vai se apagar. Logo vai deixar de existir. Então, quando o Pai veio nesse mundo, se humilhar, sofrer, morrer, vencer a morte, na sua morte, ele veio para trazer a palavra viva, para trazer a natureza dele, a natureza viva. A palavra do Pai é a natureza dele. A palavra do Pai é a natureza dele. A palavra do Pai é a vida dele. A palavra do Pai é o próprio Pai. Então o Pai trouxe a palavra para quem tem a natureza do Pai vencer Satanás. Quem não tem a natureza do Pai não vai vencer Satanás. Satanás é o demônio, a morte dentro da pessoa. Quando ela vem para a palavra do Eterno, a palavra diz que a luz dissipa as trevas. Quando ela vem para a palavra, ela obedece à palavra, Satanás pula para fora e vai embora. Sabe por quê? Porque Satanás não obedece à palavra. Ele nunca, a palavra diz que ele é homicida, desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Quer dizer, esse nunca, desde quando ele deu para não querer mais a verdade, criar a sua própria verdade. Então existiu esse nunca para o Pai, de quando ele se decidiu não andar mais na verdade, não querer mais a verdade. E ele se tornou um homicida. Homicida por quê? Porque ele matou todos aqueles anjos que decidiram romper com o Pai e morreram. Ele só não conseguiu matar vocês porque vocês se arrependeram. Vocês passaram por um triz a vida de vocês. Porque se vocês não tivessem se arrependido, vocês também eram anjos caídos. Porque todos que não se arrependeram viraram anjos caídos. Anjos caídos, anjos mortos, anjos que morreram, foram cortados do Pai, cortados da eternidade, cortados da vida eterna. Então vocês que arrependeram lá em cima, que vieram para cá, da condição da alma no inferno, e o corpo de vocês usado por Satanás, os anjos caídos, vocês têm a chance. Vocês têm a chance de, pela palavra, resgatar a alma de vocês, a alma de vocês voltar para o corpo, e vocês alimentar o corpo, a alma de vocês com a palavra do Eterno, e vocês reviverem, sair da condição de mortos, que o demônio vai embora, e passar a condição de vivos, porque a alma de vocês passa a se alimentar da palavra. A palavra é viva. A palavra é viva e passa a ser o alimento de vocês. Passa a ser o alimento de vocês. Então, a única chance de vocês morrerem é não aceitar a palavra. É não aceitar a palavra. Aceitar a vida eterna. Aceitar a eternidade. Então, vocês continuarão com o demônio dentro de vocês, a morte, e ele matará vocês, porque ele levará vocês para o lago de fogo, aonde é a segunda morte. Mas o Pai já fez o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito, ele já fez. E hoje, o Espírito Santo veio exatamente para aquele que quiser ser salvo, ter o conhecimento da verdade, o fundamento da verdade, saber exatamente o que aconteceu lá em cima, saber exatamente o que foi a queda, e pelo conhecimento e pelo entendimento, aceitar a palavra e não deixar Satanás enganar, não deixar Satanás mentir, não deixar Satanás criar situações que impeça de aceitar a palavra, porque tudo que Satanás fizer é com um único propósito e objetivo, essa pessoa ser condenada. Mas o Espírito Santo veio
para trazer a verdade, para abrir os olhos, para falar a verdade. Essa pessoa não pode se iludir, essa pessoa não pode se enganar, achar que não conheceu, achar que não entendeu, achar que não ouviu, entendeu, acredita. É um demônio, é um demônio, é um demônio, é a morte. Quando fala está morto, você está morto, você está morta. Tem um demônio no seu corpo, tem um demônio no seu corpo, que se você não alertar, se você não aceitar, se você não entender, não fizer caso de entender, esse demônio vai te matar e vai te levar para o lago de fogo, que é a segunda morte. Porque o pai diz que está morto, porque o demônio está na pessoa. Tirando o demônio dela, ela não está mais morta. Ela revive pela palavra. Mas o demônio não sai sem a palavra, porque ou está morto, ou está vivo. Ou está morto, ou está vivo. A morte não pode libertar ninguém. A morte não pode dar vida a ninguém. Um morto não pode ressuscitar outro. Um morto não pode fazer nada por quem está morto. Então, o único vivo é Yahushua. Yahushua é o vivo. Ele é a vida eterna. Foi ele que veio. Foi ele que veio. Foi ele que trouxe a vida eterna. Foi ele que trouxe a palavra. Foi ele que trouxe a eternidade. É ele que ressuscita. É ele que revive. É ele que dá a vida eterna. É por isso que Satanás se levanta contra a palavra. Ele se levanta contra a palavra. Ele faz desacreditar. Ele faz desentender. Ele faz desentendido. Ele faz qualquer tipo de coisa. Ele faz qualquer tipo de situação. Ele faz a pessoa implicar com o que não deve implicar. Criar problema com o que não deve criar problema. Ele faz tudo. Ele cria qualquer situação. Situação que não dá para entender. Situação que não tem porquê querer entender. Situação que não tem condição de ser por causa dessa situação. As situações mais sem noção que alguém possa imaginar. Satanás traz para ser discutido, para ser conversado, para convencer essa pessoa, não aceitar a palavra, não aceitar a palavra, qualquer desculpa que Satanás der, qualquer desculpa que Satanás der, que essa pessoa se agarrar a essa desculpa, essa pessoa se aceitar essa desculpa, ela hoje está sabendo, Satanás não quer que você seja salvo. Satanás não quer que você seja salvo. Não é só você. Moradores da terra, todas as pessoas da terra. Satanás quer levar tudo para o lago de fogo. Satanás quer levar tudo para o lago de fogo. Ele não se conforma. Ele não se conforma. Que ele não vai voltar mais para lá. Nunca mais ele pisa o pé dele lá. Ele não tem parte lá. Nada lá pertence mais a ele. Ele é irado. Ele é irritado. Ele é bravo. Ele é nervoso. Ele é valente. Porque ele sabe. Qualquer um de vocês aqui, anjo arrependido, tem a oportunidade de voltar. E ele não tem. Os anjos caídos não têm. Eles morreram lá em cima. A separação eterna deles foi lá. A separação eterna de vocês com o eterno é aqui. Se vocês deixarem um anjo caído dentro de vocês, se vocês concordar com ele, se vocês não se voltar para a palavra, não se voltar para as escrituras, então vocês morrerão igual eles. Mas vocês morrerão a segunda morte, porque tem a morte física e depois a morte eterna, que é a separação eterna entre o Criador e a sua criatura. Mas vocês não precisam aceitar o que Satanás quer. Vocês têm uma chance, vocês têm uma oportunidade. A porta do céu está aberta. O Pai chama de volta. O Pai convida. Mas Satanás disse não.
Satanás disse não. E ele é uma pedra no sapato de vocês. Ele é uma pedra no caminho de vocês, para impedir que vocês vão. Para impedir que vocês vão. E se vocês der ouvido a ele, vocês prestar atenção no que ele diz, prestar atenção nas desculpas dele, prestar atenção nas informações dele, nas questões dele, nas contendas dele, no inconformismo dele, se vocês prestarem atenção a ele, vocês vão ser roubados. Ele vai roubar a salvação de vocês. Porque qualquer situação que ele criar na vida de vocês, de impedir, é porque ele não concorda. Ele não aceita que vocês vão. Por ele vocês não vão. A palavra veio. O Pai veio primeiro. A palavra veio depois. O Pai disse, eu vou buscar. A palavra veio para levar. Mas Satanás disse, não vão. Não vou deixar. Não vou permitir. Eles não vão. Não vou. Eles também não vão. E o que o Pai pode fazer? O que o Pai pode fazer? O Pai vai medir força com Satanás? O Pai vai guerrear com Satanás? Pegar os anjos dele e guerrear com os anjos de Satanás? Por você, pela sua alma? O Pai vai fazer isso? De modo algum. De modo nenhum. Porque o que o Pai tinha que fazer, ele já fez. Ele já veio. Ele deu a vida por você. Se isso não é o suficiente, o Pai não pode mais te oferecer nada. O Pai não tem mais nada para te oferecer. Porque isso parece o caso de quem estava lá em cima. Ainda não estava bom. Não estava bom o bastante. Não era bom o suficiente. Então, quando a pessoa, ela é boa o bastante, ela é boa o suficiente para não aceitar a salvação, o Pai não tem mais nada para oferecer para ela. Porque o que o Pai tinha, ele já ofereceu a vida dele. A vida dele, quando veio aqui na terra, morrer por ela, para pagar os pecados dela. Que pecado dela? Desse demônio na vida dela, que ela pecou a vida inteira, que ia condenar ela, levar ela para o lago de fogo. Então o Pai veio para pagar essa dívida que esse demônio pecou através do corpo, para começar uma nova vida com ele, uma vida perdoada, caminhando na palavra, na obediência à palavra, caminhando com ele, andando com ele, se reconciliando com ele e se preparando para a eternidade com ele. Mas essa pessoa acha que o Pai não fez o bastante, que o Pai não fez o suficiente. Então o Pai não tem mais nada para ela. Só tem o que ele já fez. Ou aceita o que ele fez, ou continua com o seu demônio e se prepara para o lago de fogo. Porque o Pai já fez o que tinha que fazer. Já fez o que tinha que fazer. Que foi vir aqui vencer a morte, foi vir aqui vencer Satanás, vencer os demônios, colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no lugar, assumir o trono, assumir o reino, governar. E agora a única parte que falta é esse pedaço aqui chamado terra. Só falta resolver esse pedaço aqui, porque o reino do Pai já está restaurado, já está tudo resolvido, como era antes da rebelião. Tudo está resolvido lá em cima. Os inimigos expulsos, os inimigos não têm mais volta, os inimigos não têm mais como voltar. Então o problema está aqui nessa terra. A decisão está aqui. Aqui é o palco da decisão. Aqui está o reino da ciência do bem e do mal. Aqui está o rei das trevas. Aqui está Satanás. Aqui está os demônios. O reino da morte. Literalmente dito. Vocês não verem os demônios, mas vocês verem tudo que eles fizeram e o que eles continuam fazendo e o que ainda estão fazendo e como ele governa esse mundo.
Vocês veem a injustiça. Vocês veem como ele governa o mundo dele. Vocês veem o governo dele. Então, vocês têm o reino da ciência do bem e do mal, o reino de Satanás, onde ele é o governo, ele é o rei, ele governa. Então, esse reino da ciência do bem e do mal, você vive nele através da sua carne, através da sua vida na carne, onde você vive através dos seus cinco sentidos, através do seu entendimento das trevas, que é o próprio entendimento de Satanás. Então você vive no reino das trevas, governado por Satanás, obedecendo Satanás em tudo, fazendo tudo que Satanás quer, porque não é exatamente você, é um súdito de Satanás em você, é um demônio em você, e esse demônio, ele obedece Satanás em tudo. Já observou? Quando Satanás faz um campeonato aí de futebol, os demônios não vão tudo assistir? Os demônios vão tudo assistir. Vocês veem as pessoas, mas ali são os demônios nelas. Eles são súditos de Satanás. Tudo que Satanás faz, eles aplaudem, eles correm atrás. Eles vão apreciar Satanás. Eles vão admirar Satanás. Eles vão admirar o que ele fez. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Lembra quando lá em cima, Satanás trazia as novidades do Eterno? Lembra? Lembra? Ele trazia as novidades do Eterno, as revelações, lembra? Lembra? Então hoje, quando Satanás faz vamos dizer, um evento de música, eles vão lá apreciar, eles vão lá admirar, eles vão lá ver aquilo tudo, aquela novidade toda. Vocês não já viram como é aquele negócio? Aquelas caixas de som que não tem tamanho, aquele som que não tem altura, vocês não percebem? Quem é que vai lá naqueles eventos? Quem vai lá? Os demônios nos corpos das pessoas. Vão lá apreciar Satanás. Vão lá ver essa revelação. Vão lá ver o que ele fez. A novidade que ele trouxe. Então todos eles vão. Todos eles vão. Então Satanás dá show em tudo. Ele dá show na moda. Ele dá show no esporte. Ele dá show na cultura. Ele faz tudo. Lembra quando ele inventa aquele negócio de passeata de bicicleta e coloca aquele carro de som com aquela música e aquele monte de bicicleta atrás? Ali apreciando Satanás. Ali foram atrás de um evento de Satanás. Quem é que faz evento? Satanás é que faz evento. Satanás é o produtor de eventos. Então Satanás vem sempre causando eventos, sempre dando um evento. Lembra quando teve um evento aí? Lembra? Satanás estava aí com aquele evento. O que ele trouxe? Vocês entendem aquelas pinturas? Não. Satanás entende. Quem foi lá para apreciar Satanás? Para admirar o que Satanás trouxe de novidade? Quem foi lá ver? Os anjos caídos. Nos corpos das pessoas. Vocês viram como é que Satanás faz? Então é ele que cria as situações para aglomerar pessoas, multidões. Ele levanta uma estrela da música. Aí ele levanta aquele monte de demônios para seguir aquela pessoa. Olha, o reino é dele. O reino é dos demônios. E os corpos das pessoas são o quê? Os corpos das pessoas são o quê? São o quê? Moradas. Cobaia dos demônios. Os demônios simplesmente vão usar e mandar para o inferno depois. Tá vendo o que eles vão fazer? Tá vendo o que eles vão fazer? Então o que os demônios precisam? De um corpo. Eles precisam da consciência da pessoa? Não. Precisa que ela raciocine? Não. Precisa que elas analise, pense por si? Não. Ela só precisa ser um vaso. Uma coisa para eles usar. Lembra quando lá nos terreiros de Macumba tem aquele povo que recebe guia, recebe caboclo, que ele chama de cavalo? É isso aí. É isso aí. Satanás usa os corpos das pessoas para eles viverem aqui na terra. Vocês viram as loucuras que as pessoas fazem? Vocês já viram a loucura que elas fazem? Olha, antes dos fins dos tempos, o pai mantinha esse negócio meio reservado, meio oculto. Vocês observam o comportamento das pessoas lá para os anos 70, 50?
Era o comportamento das pessoas, dizem. O mundo era tão bom naquela época, o mundo era calmo, tranquilo, sossegado. Não, o mundo era assim, em parte, mas eram os mesmos demônios. Só que naquele tempo, era para ter mesmo a aparência de pessoas, pessoas do bem, pessoas civilizadas, pessoas calmas, pessoas serenas, tranquilas. Não tinha como dizer que aquela dona de casa, com aquela saia no joelho, aquela roupa fechada, era um demônio naquela mulher. Não tinha condições de dizer que aquela família era um demônio, não tinha condições. Então, com o Eterno, cada coisa a seu tempo. Por que agora é o evangelho do fim? Porque agora o Espírito Santo está dizendo, ó, você aí é um demônio. Você sabia que tem um demônio aí dentro de você? Que você aí é um demônio? E eu estou falando com a tua consciência, eu não estou falando com o demônio? Hoje é assim. Hoje é assim. Porque o pai não vai fazer um demônio pular para fora para a pessoa acreditar que tem um demônio nela. O pai não vai fazer isso. A palavra diz, se crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas hoje, o que o pai permitiu? O que o pai permitiu? Que os demônios estejam aflorados. Aflorado nas pessoas. Como é que o demônio está aflorado nas mulheres? Viu a roupa delas? Viu a roupa delas? Como é que o demônio está aflorado nos homens? Viu a violência? Viu a matança? Viu? Como é que está aflorado nas crianças? Viu o desenvolvimento das crianças? Viu como as crianças crescem rápido? Viu como elas abrem o entendimento o mais depressa possível? Viu como as crianças parecem adulto? Viu? Então, o pai não precisa fazer um demônio pular para fora, mas a pessoa vê o demônio lá dentro. Através de quê? Do comportamento da pessoa. Porque não é algo normal. Ainda quando não via o demônio, eles estavam lá. Não era normal, porque sempre, nunca foi normal. Ter um demônio no corpo nunca foi normal. E hoje? Hoje está anormal. Hoje está pior. Porque hoje o pai não quer que tenha desculpa para dizer, ah, mas não é verdade. Ah, mas não é verdade? Porque uma pessoa enfia uma faca na outra. Por quê? Alguém pode responder? Porque uma pessoa enfia a faca na outra? Porque uma pessoa joga um carro em cima do outro? Porque uma pessoa estupa uma criança? Alguém pode dizer? Porque uma mulher casada dá em cima do marido da outra? Alguém pode dizer? Porque uma mulher anda nua, se oferecendo a unha a outra pelas esquinas? Alguém pode dizer? Porque uma mulher anda nua, se oferecendo a unha a outra? Por que alguém? Por quê? Por que a mulher anda assim? Alguém pode dizer? Demônio. Alguém pode dizer? Por que aquela senhorinha com aquela idade anda nua? Por quê? Alguém pode dizer? Demônio. Ela é inocente? Não. Ela é inocente? Não. Não tem espelho na casa dela? Sim. Ela é cega? Mas ela obedece o demônio dela. Porque a consciência dela diz, você está nua, olha a sua idade. Mas ela faz o quê? De vítima inocente. Ela não ouviu nada, ela não ouviu ninguém. Tem pessoas que abafam a sua consciência. Abafa a sua consciência. Lembra de Adão? O que foi que Adão fez? O que foi que Adão fez? Adão não estava consciente? Sim. Adão não comeu? Sim. Então por que hoje a pessoa está com o demônio nos coros e ela está inocente? Ela não sabe que o que ela está fazendo é errado. Por quê? Adão só por que ela hoje ninguém sabe? Então o pai vai condenar uma pessoa injustamente, porque era um inocente, não sabia que tinha um demônio lá nos coros dele. Aí o pai vai condenar essa pessoa inocente, que não sabia que tinha um demônio na vida dela. Uma mulher que anda nua, ela não sabe que está errada. Sim. É um demônio na vida dela. Mas ela aceita a vontade do demônio nela. Ela concorda com o demônio. Por que ela concordava? Por que ela concorda? Vamos dizer que não sabia do juízo de Deus? Vamos dizer que não sabia? Vamos dizer que não conhecia? Vamos dizer que não tinha entendimento? Mas agora com o Espírito Santo, tem ou não tem? Uhum. Não é que é inocente. É o entendimento do julgamento, da condenação, que vai ser condenada, porque deixa o demônio fazer o que quiser. Deixa o demônio tomar conta.
Deixa o demônio tomar conta. Não ouve a consciência. Não presta atenção na consciência. Não escuta a consciência. Simplesmente ignora a consciência. A consciência é a parte do eterno que faz a pessoa entender o certo e o errado. Mas a pessoa que não ouve a sua consciência, ela está andando na rua nua e ela está bem, ela está ótima. O importante é que o corpo dela é bonito e ela tem que se exibir. Quem disse isso para ela? Não foi o demônio nela? Que quer usar ela na prostituição e manda ela para o inferno depois? Que é o salário que ela vai ganhar pelo pecado dela. É o inferno. Então existe alguém inocente nessa terra? Que pelas atitudes das pessoas não vai entender que tem algo errado? Olha, a palavra diz que quando fosse o inimigo, ele desceu na terra com grande ira. Mas por que agora essa ira está tão feia? Está tão brava, tão violenta. Por quê? Porque antigamente ele já estava na terra. E cadê essa ira? Cadê tudo? O povo não era aquele povo calminho, normal, sereno, bom comportamento, roupa bonita, roupa bem vestida. Não andavam nessa situação. Por que agora? Por que agora está assim? É porque o pai está permitindo que ele pule para fora mesmo. Ele pule mesmo para fora. E as pessoas acordem, as pessoas atentem, abrem os olhos. E na hora que eu ouvi o Espírito Santo falar, é verdade. Como que uma pessoa pode matar outro? Como que uma pessoa pode estuprar uma criança? Como que uma pessoa pode sacrificar um bebê? E não tem esse negócio, é o macumbeiro. É a mãe disso. Não, não. Apenas eles estão naquele ritual de macumbaria porque faz parte lá do trabalho que eles fazem. Não é só porque é um pai de santo, uma mãe de santo que sacrifica bebê que tem demônio, não. A mulher que está andando nua, a mulher que tem marido e vai atrás do marido da outra, a moça que não se comporta, anda nua, perde a sua virgindade, não se casa, fica mãe solteira. Os que estão nos vícios das drogas, o homossexualismo, um homem que quer ser mulher, uma mulher que quer ser homem, tudo isso é obra de demônios. Dizem que é doença. Não é doença, é demônio. Não existe doença para homossexualismo, seja da parte de mulher, seja da parte de homem. Não existe doença, existe demônio. O demônio entrou naquele corpo masculino e convenceu aquela pessoa que é mulher. O demônio entrou naquele corpo feminino, convenceu aquela mulher que ela é homem. Foi isso que aconteceu com ela. Ela concordou com o demônio. Ela aceitou o demônio. O demônio disse que ela era homem. E ela disse que ela concordou com o demônio. Aceitou que é. Ela nega a natureza. Ela nega o corpo dela. Ela nega o que o Eterno fez. E ela aceita o que o demônio disse. Que o corpo dela é de mulher. Mas o Satanás disse que ela é homem. Aí ela assume que ela é homem. E ela vai para o lago de fogo com esse demônio que está dentro dela. Dizendo que ela é homem. E o homem também. O homem também. Que o homem nasceu homem. E o demônio chega nele e convence ele que é mulher. E ele assume, ele aceita. Ele vai para o inferno também. Se morrer antes da vida de Yahushua, vai para o inferno. E estiver vivo na vida de Yahushua, vai para o lago de fogo. Com esse mesmo demônio que convenceu ele que é mulher, ele vai para o lago de fogo. Porque aquela pessoa que estiver presa por um demônio, é aquele demônio que vai levar ela para o lago de fogo. Se uma pessoa é viciada na maconha, aquele demônio maconheiro vai levar ela para o lago de fogo. Se uma pessoa vive na prostituição, aquele demônio que usa ela na prostituição vai levar ela para o lago de fogo. E se morrer antes, primeiro dá uma passagem no inferno,
Primeiro aguarda o lago de fogo no inferno. Depois do inferno, o lago de fogo. Porque a pessoa tem consciência, a pessoa sabe o seu corpo que ela nasceu, sabe, no seu corpo, lá está a identidade, lá diz o que ela é, se é mulher ou homem, e quando ela nasceu, sabe pelo corpo, se é mulher ou homem, não é demônio que vem dizer que é homem e mulher, não é demônio que vem decidir, o corpo já diz se é macho ou fêmea. Esses demônios não têm noção. Esses demônios são perturbados. E quem ficar na perturbação de um demônio desse, quem ficar no meio de um demônio desse e não se corrigir, não se consertar, voltar à sua natureza, ver a natureza a qual nasceu, a qual pertence, a qual o corpo mostra, está no próprio corpo. Quem ficar nessa perturbação, nessa situação que esse demônio veio dizer e essa pessoa aceitou, não tem outro lugar para ela no seu lago de fogo. Porque ela perverteu a natureza. Ela perverteu a natureza. O pai mandou homem. Mas Satanás disse que era mulher. E ele aceitou que era mulher. Perverteu a natureza. A mulher também nasceu mulher. Satanás disse que é homem. Ela perverteu a natureza, aceitando que é homem. Vai para o lago de fogo. Todos esses que estão pervertendo a natureza, estão mudando a natureza, porque eles não mudam a natureza, porque o que é homem vai continuar homem, o que é mulher vai continuar mulher, não importa a cirurgia que fez, não importa o que tirou de dentro, não importa o que colocou, não importa a cirurgia que fez, é mulher, é homem. Porque quando nasceu era mulher, quando nasceu era homem. Então é identificado quando nasce. Não é porque troca, não é porque muda, não é porque Satanás diz que não é. Diz que não é mulher. Diz que é homem, não é homem. É mulher, não é porque Satanás vem trocar, não é porque Satanás vem ditar as regras, não é porque Satanás vem dizer. Satanás vem dizer para mandar eles para o lago de fogo. É para isso que Satanás vem trocar a identidade. É para isso que Satanás vem trocar a natureza, vem trocar o natural, para mandar eles para o lago de fogo. E eles estão aí todos orgulhosos, todos felizes, todos satisfeitos, todos realizados. Mas eles vão estar realizados no lago de fogo. Eu quero ver no lago de fogo a realização deles, a felicidade deles no lago de fogo. É o que o Espírito Santo diz a eles. Esses do orgulho gay, esses orgulhosos, porque perturba a natureza, deturpa a natureza, inverte a natureza, que não inverte a natureza. Satanás que disse que é, mas não é. Vocês do orgulho gay, o Espírito Santo lhe manda um recado, todos vocês, se prepara para o lago de fogo, vocês vão ser orgulhosos no lago de fogo, queimando por toda a eternidade, é lá que queima o pecado do pecador, vocês não querem abandonar suas práticas, vocês não querem se arrepender, vocês não querem buscar as escrituras, vocês não querem se consertar, vocês querem andar orgulhosos, vocês querem estar felizes com suas fantasias, com suas falsidades, com suas camuflagens de felicidade. Vocês não são felizes em lugar nenhum. Vocês são criaturas infelizes. Vocês são criaturas deturpadas. Vocês são criaturas perversas. Vocês são uma vergonha. É o que vocês são. Vocês envergonham a natureza. A palavra diz que vocês são dignos de morte. Se preparem para a morte. O Espírito Santo manda para vocês a parte lá de Romanos, que fala que os homens se inflamaram, varões com varões, e as mulheres mudaram o costume.
mudar o costume da natureza. O Espírito Santo manda vocês ir ler o que Deus falou que vai acontecer com vocês. E vocês dizem, não pode julgar ninguém, não pode julgar. O Espírito Santo pode. O Espírito Santo não só julga, como diz que vocês vão para o lago de fogo. É o Espírito Santo que está falando. Ai de vocês, que não se arrependam dos seus pecados e não abandonem as suas práticas sujas, as suas práticas imundas. E não se lave no sangue do Cordeiro, não se lave no sangue da Uxua, e não deixe os seus pecados. Ai de vocês, orgulhosos do orgulho gay. Ai de vocês que estão aí felizes, na fantasia de felicidade de vocês, na camuflagem de felicidade de vocês. Vocês choram nas suas madrugadas, vocês são infelizes, vocês têm desejo de suicídio. O pai não fez o homem para se prostituir da forma contrária que vocês se prostituem. Vocês são perversos. Vocês são perversos. Vocês sofrem na sua perversidade. É por isso que vocês se angustiam. É por isso que vocês são infelizes. Vocês têm uma máscara. Vocês vivem maquiados com essa máscara de felicidade. Vocês não são felizes. Vocês não enganam o Espírito Santo. O Espírito Santo vê nas madrugadas de vocês. Vocês infelizes chorando pelos cantos. E de manhã vocês se maquiam todos. Vocês calçam os seus sapatos altos. E vocês saem com essa cara de alegria e felicidade recolhida, que vocês não são felizes em lugar nenhum, não tem condição de contrariar a natureza, não tem condição de deturpar a natureza, não tem condição de ir contra a natureza e dizer que está feliz. Vocês não estão felizes, vocês não estão felizes, vocês querem se passar de felizes. Vocês querem dizer que o mundo de vocês é feliz, para que vocês venham dizer que os que estão no armário saiam. Vocês deviam se envergonhar. O pai não fez um gay, o pai fez um homem. Seja um homem. Tome vergonha nessa cara de vocês. Vocês não se corrigem, vocês não se compreendem. O Eterno não fez gay, o Eterno fez homem. O Eterno não fez sapatão, o Eterno fez mulher, macho e fêmea. Vocês se corrijam, vocês mudem de comportamento, mude de ideia, mude de atitude. Pare de aceitar o que Satanás diz que vocês são. Satanás diz que vocês são. Vocês assumem que são, vocês sabem que não são, e vocês são infelizes, porque vocês querem camuflar o que vocês jamais, nunca serão, porque vocês não nasceram. Só é quem nasceu. Não se iludam, não se iludam, não se enganem, querendo ser o que vocês não são e jamais serão, porque vocês não nasceram. Isso se trata de nascer. Isso se trata de nascer. Isso se trata de um corpo gerado no útero. Então, nasce, é gerado lá dentro, homem ou mulher. Homem ou mulher. Vocês não se enganem. Não se iludam. O recado que o Espírito Santo manda para vocês, do LGBT aí, vocês são felizes. Vocês que são orgulhosos. Vocês do orgulho gay. Vocês das suas marchas. Vocês das suas fantasias, vocês dos seus carnavais, vocês que estão festejando a liberdade de vocês, vocês estão caminhando para o lago de fogo, vocês estão fazendo festa indo para o lago de fogo, vocês estão indo com seus trio elétricos para o lago de fogo, com suas marchas para o lago de fogo, com suas fantasias para o lago de fogo, com suas felicidades falsas, suas felicidades maquiadas, para o lago de fogo, porque vocês são infelizes, vocês são uma máscara, vocês são uma fantasia, vocês querem fingir o que não são, o que não existe. Não existe o mundo gay, existe o mundo frustrado, existe o mundo de frustração, existe o mundo infeliz, que Satanás quer mascarar de felicidade,
fantasia, marcha, roupas caras, maquiagem, sapato alto. Vocês não são felizes. Não querem enganar vocês mesmos. Não se enganem, não se iludam com que vocês querem ser felizes, sendo quem vocês não é, assumindo que vocês não são. A própria natureza já torna vocês infelizes pelo fato de vocês não serem o que vocês querem ser. O Espírito Santo falou com todos vocês. Satanás está enganando vocês. Vocês têm um demônio gay. Vocês têm um demônio que disse a você, homem, que você é mulher. Você tem um demônio mulher que disse a você que você é homem. O Espírito Santo lhe diz, você nasceu mulher, você é mulher. Queira sim, queira não. A sua natureza é de mulher. Não importa você mudar a sua voz. Não importa você tomar o que quiser para você ficar musculosa. Não importa você colocar aquela roupinha de homem. Não importa, mulher. Abre os teus olhos, mulher. A tua barriga vai crescer, tu vai ter um filho. Como é que tu vai esconder a tua barriga? Não se engane. Não se iluda, mulher. Você nunca foi homem. Você nunca será. Satanás colocou esse sonho na sua cabeça. Satanás colocou essa ilusão na sua cabeça. Satanás fantasia você. E você é uma iludida, fantasiada por Satanás. E o Espírito Santo lhe adverte: o seu futuro é no lago de fogo. O seu futuro é no lago de fogo. Mulher que anda com roupinha de homem, dizendo que é homem, só porque mudou a voz, esconde o seio, e esconde mais do que você quiser esconder. E você arranja uma outra mulher, aí você se passa por homem. Você é uma vergonha, é o que você é, uma vergonha. Você devia se envergonhar de querer ser o que você não é. A sua natureza nunca foi de homem. Você nunca nasceu homem. Não é porque você quer que você vai ser. Sabe onde você vai ser? Mulher no lago de fogo, queimando por toda a eternidade. Disso o Espírito Santo tem certeza. Se você não se arrepender e abandonar essa prática que você vive e você se voltar para as Escrituras Sagradas e pedir perdão para o Eterno da sua prática, da sua vida, da sua camuflagem, da sua mentira, do seu engano de você querer ser homem, o que você nunca foi, jamais será, porque você não nasceu. Tem a ver com nascer, não tem a ver com querer ser, tem a ver com nascer. Você não nasceu homem. Não se iluda. Não se engane. O seu futuro é no lago de fogo. Se assim você não se arrepender. E vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. E a Yahushua já está chegando. Não é Jesus. Jesus é Satanás. Jesus é Lúcifer. Jesus é o anjo caído. O Deus de vocês. O Deus do mundo, o Deus das religiões, o Deus dos evangélicos, o Deus dos católicos, os Deus do Allan Kardec, os espíritas, o Deus de todas as religiões. Todas as religiões do mundo. O Deus é Lúcifer, o anjo caído, o anjo da morte, o fundador desse reino, o reino da ciência do bem e do mal, o reino da morte. Vocês são súditos deles. Vocês fazem parte desse reino. Vocês são desse rei, o anjo da morte, o anjo do abismo, o anjo das trevas, Lúcifer, o anjo caído, o conhecido para vocês como Satanás, Jesus, Deus, Jesus, Satanás. Esses são os títulos mais conhecidos dele, mais falados, que as pessoas mais se dedicam, mais se identificam como o seu Deus. O Espírito Santo falou quem é o seu Deus. Você que se identifica com o seu Deus Jesus, o seu Deus Jesus, o Espírito Santo identifica quem é o seu Deus Jesus. Satã, Satã, o mesmo que criou a rebelião no céu e caiu no abismo da morte, gerou a morte e fundou esse reino morto, chamado ciência do bem e do mal, mundo, terra. O Espírito Santo fala do Deus dessa terra, o Deus dessa terra. É por isso que ele é perturbado,
ele é confuso, ele é atrapalhado, ele é a perdição, ele é a perdição. É por isso que ele perde tudo, ele faz tudo se perder, ele atrapalha tudo, ele perturba tudo, ele estraga tudo, ele destrói tudo, ele camufla tudo, ele engana tudo. Porque ele é o anjo do abismo, é o anjo da morte. Futuro dele no lago de fogo. E, consequentemente, vocês que têm ele por Deus, servem a ele, adoram a ele, vivem para ele, obedece a ele, faz a vontade dele. É ele que disse que o homem não é homem, é mulher. Foi ele que disse, foi ele que colocou um demônio no corpo daquele homem e convenceu aquele homem que ele é mulher. E ele coloca aquele sapato dele alto, deixa o cabelo crescer, coloca uns peitos e ali ele é homem. Sabe quem ele é? Sabe quem ele é? Sabe mesmo quem ele é? Sabe aquele demônio Bafomé? É, você é Bafomé. Você é homem, que tem lá as suas partes de homem, que deixou os seus peitos crescer. Você é aquele demônio lá, que ele é macho e fêmea. É esse demônio dos gays, o macho e fêmea. Esse é o demônio dos gays, o Bafomete, macho e fêmea. Que ele entra no homem, o homem fica com a parte de homem, mas ele põe silicone, aí ele fica para baixo homem, para cima mulher. Quem é que é assim se não Bafomete? Então, gay, então você, do mundo do homossexualismo, o Bafomete está dentro de você. É por isso que você, de baixo para cima é mulher e de cima para baixo é homem. É por isso. Você não sabia quem é o demônio que está na sua vida? É Bafomete. É ele, o demônio do homossexualismo. É tanto que você vai ver o bode. O bode é desse jeito. Ele tem os peitos e ele tem a parte de homem. Agora você sabe o demônio que está em você, gay? Agora você sabe, gay, do orgulho gay, o demônio que está em você é Bafomete. E ele vai te levar para o lago de fogo. O Espírito Santo te alerta. O Espírito Santo abre os teus olhos. E não adianta tu cortar o teu negócio. Não adianta tu cortar. Não adianta tu fazer cirurgia. Não adianta. Porque tu continua sendo um Bafomete. Tu era homem. Tu cortou. Tu continua sendo homem. Então as tuas partes lá jamais será de uma mulher. Nunca. Não tem cirurgia. Não tem cirurgia que faça um homem ter as partes íntimas de uma mulher. Porque as partes íntimas de uma mulher é completa, é acompanhada do útero e das trompas. Porque o pai fez a mulher para produzir. O pai fez a mulher para ter filho. Homem! Tu nunca nasceu para ter filho. Tu nunca vai ser mulher. Bafomete te ilude. Bafomete te engana. Mas hoje caiu por terra quem está no teu corpo e mandou tu cortar lá, e mandou tu colocar peito, e mandou tu deixar teu cabelo crescer, e mandou tu usar um sapato alto. Hoje tu sabe quem quis que tu fosse gay. Bafomete, ele é o teu Deus. Ele está dentro de você e ele te fez entender, ele te fez aceitar que tu é uma mulher para tu parecer a figura dele, para tu parecer com ele. Então tu olha para o teu corpo e tu vê Bafomete em você, gay. É isso que tu vai ver. Agora o Espírito Santo quer saber, gay, se tu vai continuar sendo gay. Depois de tu saber que tu é a figura de Bafomete, o Espírito Santo quer saber se tu vai ter paz, se tu vai ser feliz, se tu vai conseguir viver com Bafomete no teu corpo. Porque o Espírito Santo falou com a tua consciência, ainda que Bafomete esteja aí. O Espírito Santo não fala com Bafomete. O Espírito Santo não fala com anjo caído. Não fala com anjo caído. O Espírito Santo fala com a tua consciência. Tu aí, que é homem, deixa os peitos crescer. E a tua parte lá embaixo é de homem. Não adianta tu cortar. Não adianta. Vai ser homem. Tu não tem útero. Tu não tem trompa. Então tua parte é de homem. Não adianta. Tu não tem a parte da mulher. Não adianta. Tu cortar, tu vai ficar mutilado. E não vai ser uma mulher nunca. Jamais. Porque a mulher é acompanhada da parte do aparelho reprodutor. Porque a mulher foi para produzir, foi para ter filhos. O homem não foi feito para ter filhos. Mas Bafomete entrou na tua vida e te convenceu
que tu podia ser uma mulher e tu acreditou em Bafomete. E ele pegou o teu corpo e fez a imagem dele. Agora tu é a imagem de Bafomete. E tu não tem como se livrar. Porque ainda que tu corte, a tua natureza é de homem. Isso não pode mudar. O teu corpo é de homem. Não importa o que você faça. Não importa que você tire pelo. Não importa que você faça cirurgia. Importa que você nasceu homem. Você nasceu homem. Não adianta. Não adianta. Uma coisa que Bafomete não pode fazer é você morrer e nascer de novo para você nascer mulher. Ele não pode fazer isso. Então ele camufla você com a imagem dele. Gays do mundo. O Espírito Santo não fala do Brasil, é do mundo. Gays do mundo inteiro. Quem tornou vocês gay foi Bafomete. Bafomete é o demônio gay. É o demônio dos gays. Porque ele ficou indeciso. Ele não sabia se queria ser homem. Ele não sabia se queria ser mulher. Então ele coloca essa confusão nos homens. Porque nasceu homem, mas quer ser mulher. Então ele vem e entra. E faz a pessoa ter a imagem dele. Agora vocês têm resposta. Porque um homem quer ser gay. Vocês têm resposta. É o demônio Bafomete que entra neles e faz ele ser a figura dele. É isso aí. E a mulher querer ser homem é simplesmente um demônio que entrou nela e convenceu ela que ela é homem. Mas a consciência dela, quando ela vai no banheiro, ela sabe que ela não é homem. Ela não vê a parte de homem lá nela. Então como é que ela quer ser o que ela não é? Aí o demônio ilude ela. E ela se ilude com o demônio. E ela aceita o demônio ilude ela. E ela fica iludida. Aí ela arruma outra iludida igual ela, que aceita ela do jeito que ela é, querendo ser homem sem ser. Aí as duas ficam iludidas. Aí as duas não podem ter filho, porque não sai uma criança de duas mulheres. Aí as duas iludidas vai atrás de adotar uma criança. Aí a família de Satanás. A família de Satanás é assim. É distorcida, é perturbada, é anormal a família de Satanás. Porque a família do Eterno é homem, mulher, criança, filho. Mas a de Satanás não. Mas como Satanás, aqui é o reino dele, ele faz o que ele quiser com os súditos, com os corpos dos filhos de Adão e Eva, e os súditos dele nos corpos dos filhos de Adão e Eva, então ele acha que ele pode, ele acha que ele manda, ele acha que ele é dono, ele acha que ele decide, ele acha que ele resolve. Mas o Espírito Santo abre os olhos dos anjos arrependidos, até que ele faça com os caídos o que ele quiser. Mas com os anjos arrependidos, o Espírito Santo veio ao socorro, veio ao auxílio, para abrir os olhos com a palavra, abrir os olhos com a verdade e dizer para eles que eles ainda têm jeito. Eles ainda têm jeito se eles se arrependerem, abandonarem as suas práticas, abandonarem as suas práticas, se voltarem para a palavra. O Espírito Santo não manda ninguém para prostíbulo religioso. O Espírito Santo não manda ninguém para a porta de igreja, placa de igreja, atrás de autoridade de homem, atrás de pastor. O Espírito Santo nunca vai mandar ninguém para lugar nenhum, atrás de ouvir homem algum. O Espírito Santo manda para os que querem ser salvos, para os que querem se libertar, verdadeiramente serem livres e alcançar a eternidade. O Espírito Santo manda vir para as Escrituras Sagradas. Vim para as Escrituras Sagradas. Não é para a porta de igreja, placa de igreja. Não é para templo de pedra feito por mão de homens. Ele manda vir para as Escrituras Sagradas. Não importa o que Satanás fez. Não importa. Importa que o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo resolve o que Satanás fez. E o Espírito Santo abre a palavra. O Espírito Santo abre o entendimento. E o Espírito Santo ensina o caminho da salvação. Para esses tem jeito que ouvir o Espírito Santo e se voltar para a palavra e arrepender dos seus pecados e abandonar suas práticas erradas e vir aprender com o Espírito Santo na palavra o caminho da salvação. Para esses tem jeito, para esses tem perdão, para esses tem libertação, para esses tem salvação. Que ouvir o Espírito Santo e fazer o que
que ele manda. Os que não vêm, mesmo anjo arrependido, os que não vêm, não aceitar, ignorar o Espírito Santo, desprezar o Espírito Santo, falar mal do Espírito Santo, eles se preparem para o lago de fogo, porque o lago de fogo aguarda Satanás, o reino dele, os anjos caídos e todos que andam com eles, todos que estão obedecendo a eles, fazendo a vontade deles, sendo súdito deles, servindo a eles no reino deles. O reino de Satanás simplesmente vai descer para o lago de fogo e vocês descerão com ele. É isso que o Espírito Santo alerta vocês. É isso que o Espírito Santo avisa vocês. É isso. É isso. Essa é a verdade. Essa é a única verdade. Não existe outra verdade. Não existe outra verdade. Vocês verão. Vocês verão. E Yahushua vindo em glória. Vocês verão o céu se abrir. Vocês verão o céu se abrir. Aos olhos nus, aos olhos de todos, o céu vai se abrir. E o julgamento vai começar. Vocês se preparem. Súditos de Satanás. Súditos de Satanás. Moradores do reino das trevas. Moradores do reino das trevas. Moradores dessa terra. Servos de Satanás. Vocês verão o céu aberto. Vocês verão o céu aberto. E vocês não terão mais saída. Vocês não terão mais escape. Vocês não terão mais jeito. E não adianta as lágrimas de vocês. Não adianta o choro de vocês. Não adianta nada que vocês fizerem. Nada que vocês implorarem. Nada que vocês clamarem. Não vai importar mais o arrependimento de vocês. Nada que vocês farão. Nada que vocês venham fazer vai mudar o que Deus decidiu a respeito de vocês. Não é Deus, Satã, o Eterno. Não vai mudar o que o Eterno decidiu a respeito de vocês. Ele vem. Ele vem. Vocês se preparem. Não pense vocês que vai demorar 1000 anos. Não pense vocês que vai demorar 50 anos. Não pense vocês que vai demorar mais de 15 anos. Não pense vocês. Vai ser muito menos do que o Espírito Santo falou. Se prepara a terra. Se prepara, moradores da terra. Porque quando o céu se abrir, acabou o tempo de vocês. Acabou o tempo de vocês. Não adianta lamentar. Nada vai mudar. Choro de vocês não vai mudar nada. Pedido de misericórdia, pedido de perdão, nada vai mudar. Nada vai mudar. O Pai vem com grande ira. O Pai vem com grande ira. E o Pai vai resolver com vocês. E vocês não escaparão. Vocês não escaparão do fogo, do furor e da ira dele. Vocês não vão escapar. O Espírito Santo alerta vocês hoje. Avisa vocês hoje. Para vocês não se arrepender tarde. Tarde para vocês. Mas o Espírito Santo diz, ele vai vir buscar os escolhidos. Ele vai vir buscar os escolhidos. Os escolhidos serão bem-aventurados. Os escolhidos serão bem-aventurados. O resto serão todos condenados ao lago de fogo, a uma eternidade no lago de fogo. Vocês estão avisados. Vocês não são mais inocentes. Quem ouvir essa ministração no YouTube, quem ouvir, vai ser contado no céu que não é mais inocente. Perante o Eterno, não é mais inocente. O julgamento do Pai chegar, já está contado como culpado, se não tomar uma decisão de arrependimento e voltar para a palavra. Então esse já vai estar sendo contado como culpado.
Se o pai não vê nenhuma decisão de arrependimento e voltar para a palavra, já vai estar lá como culpado, já vai estar lá como condenado. A decisão dele é ficar condenado, é continuar condenado, é esperar o pai para a condenação.